Olá, eu vou falar nesse vídeo um pouquinho sobre um recurso de controle de velocidade do Unify, na linha Unify Wi-Fi. Então, uma vez dentro da controladora, nós temos diversos recursos, recursos estatísticos, recursos físicos, recursos lógicos, mas um dos recursos que são muito importantes para um controle, para um início de QoS dentro da sua rede, é o limite de velocidade do usuário. Então, dependendo do planejamento e do cálculo que você fez para a sua rede, você precisa atribuir a velocidade para ele. Independente de qual é o valor, eu vou trabalhar aqui em cima do caminho. Então, lá na engrenagemzinha, a gente tem a configuração das redes. Eu tenho lá, por exemplo, este SSID, que é o SSID treinamento, pode ser esse aqui mesmo. E aqui a gente tem o recurso, rolando a tela aqui no Advanced Configuration, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o Bandwidth Profile, que é justamente o perfil de controle de velocidade, de banda, né? A gente trata isso como um perfil. Então, aqui eu tenho criar um novo perfil de controle de banda, né? Então, vamos supor que eu queira criar um novo controle. E eu venho aqui e edite como sendo Intelco. E qual é o limite de velocidade? Então, vamos supor que seja em kbits ou em megabits, né? Se for 1 megabits, se for kbits é um valor menor. Então, 1 megabit, 2 megabits de velocidade. Aqui eu tenho, por exemplo, o upload, que pode ser o mesmo valor, vai depender do seu cálculo, mas inicialmente você pode trabalhar com a mesma velocidade para você poder entender como é que funciona esse controle, né? E aí eu aplico a configuração. Então, uma vez criado esse perfil de controle de banda, ele já está atribuído lá como sendo Intelco. Aí eu posso colocar 2 megabits de velocidade de down e 2 megabits de up. Ah, é o suficiente? Não é. Tudo vai depender do cálculo da célula e da sua rede, né? Mas é importante você controlar sim. É uma velocidade razoável para você navegar, é de 2 a 4 megabits, onde você pelo menos consegue abrir páginas, né, enviar uma foto, mas existem possibilidades de você diminuir ou aumentar calculando, e tudo vai depender do dimensionamento. É o que eu sempre digo, o cálculo da rede é o mais importante. O planejamento da sua rede é o que vai fazer você garantir a qualidade e eficiência de tudo mais. Então, criei lá um perfil chamado Intel que a gente pode atribuir, né? Então, quando a gente cria uma rede Wi-Fi, eu seleciono justamente aqui na opção avançada esse perfil. Então, eu vou lá e coloco o perfil Intelco que eu acabei de criar e aplico essa configuração. Ao aplicar, o que vai ocorrer? Todos os dispositivos deste SSID vão receber um limite de velocidade de 2 megabits de down e 2 megabits de up, de forma individual, de forma separada. Esse controle ele é feito em camada 2, então a partir de cada dispositivo conectado ao seu access point, você vai ter um controle de velocidade pertinente a essa limitação. Então, o limite da velocidade é por usuário. Muita gente acaba se equivocando nos treinamentos, fala, professora, eu utilizo isso, mas ele não está funcionando direito, porque às vezes você entende como controle de velocidade como sendo um controle global, né, para a interface ou para aquele SSID, e acaba confundindo um pouco mais. Mas não, né? Então eu posso trabalhar dessa forma aí que eu não tenho problema algum. E aqui em Profiles, né, nos perfis que a gente cria, eu tenho lá os perfis adicionados, que eu posso editar ou eu posso criar um novo perfil sem problema algum. Bem simples, né, a limitação de velocidade, mas depende do cálculo da sua rede. Então, pelo menos a função de controle é interessante você atribuir. Mas em maior profundidade a gente te ensina nos treinamentos oficiais, com a certificação UEWA, com a certificação UNS, que antecede ao UEWA, e lá nós ensinamos para você recursos, desde o básico até o avançado, nessas modalidades. Então, encontro vocês em um de nossos cursos. Até lá!